Então, muito boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos os colegas, dar as boas-vindas em nome da Comissão de Assuntos Europeus à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Na nossa ordem do dia, primeira parte, temos precisamente a audição ao Governo, neste caso na pessoa da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, relativamente à última reunião informal do Conselho Europeu, que decorreu nos dias 23 e 24 de outubro. Assim sendo, iria dar início à nossa reunião e à nossa audição, respeitando a grelha habitual que o nosso regimento assim determina. Nomeadamente, a Senhora Secretária de Estado, na sua intervenção inicial, terá 10 minutos e depois, na primeira ronda, cada um dos grupos parlamentares terá também os respectivos minutos, sendo que a primeira ronda depois iniciará com o Partido Chega, com 7 minutos. Nesse sentido, daria então início à nossa audição, dando a palavra à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Doutora Inês Domingos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É sempre para mim um grande prazer estar aqui na Comissão de Assuntos Europeus, onde fui eu também deputada durante muitos anos, e poder reportar aquilo que foi discutido no último encontro de chefes de Estado e de Governo da União Europeia. Antes de mais, acho que também posso dizer, e que os senhores deputados terão acompanhado, o senhor Primeiro-Ministro, na altura e sempre na sequência das reuniões do Conselho Europeu, faz uma explicação muito exaustiva do que aconteceu e, por isso, cumpre-me estar aqui, de facto, a fazer este papel, mas terão, com certeza, já uma visão muito clara daquilo que foi debatido, porque na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho Europeu, o senhor Primeiro-Ministro já deu as linhas principais do que foi debatido no Conselho. Como se recordarão, estive nesta comissão precisamente no passado dia 30 para abordar o encontro informal e que depois prepararia a discussão do Conselho Europeu de 23 de outubro e vou-me focar então neste Conselho Europeu de 23 de outubro. Como se recordarão, devido ao luto nacional, na altura por ocasião do falecimento do Dr. Francisco Pinto Balsemão, o Sr. Primeiro-Ministro não pôde assegurar a participação integral na reunião e foi representado na sua ausência pelo homólogo grego. A agenda foi muito extensa e com 3 pontos especificamente: Ucrânia, segurança e defesa, competitividade, migrações, habitação e Médio Oriente. Começando pela Ucrânia, a discussão contou com a presença do Presidente Zelensky na primeira parte. O Presidente Zelensky referiu e agradeceu a adoção do 19º pacote de sanções, que Portugal apoia. Foi discutido, e pediu, e isto também é bastante relevante, pediu uma maior coordenação com países terceiros e pediu também armamento, reiterou pedidos que tem feito para acesso a armas, em particular de longo alcance, e a aceleração das contribuições dos Estados para a Ucrânia. Depois foi discutido entre Estados-membros um tópico que tem sido referido e tem sido discutido muitas vezes, que é a possibilidade de fazer os chamados reparation loans, no fundo, que é usar ativos russos que estão congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia. Como o senhor Primeiro-Ministro tem reportado, enfim, os debates são profundos, ainda não foi possível chegar a um consenso e alguns Estados-membros têm algumas preocupações na lógica de, no fundo, blindar esta possibilidade do ponto de vista legal para evitar problemas no futuro, problemas tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista, enfim, da segurança económica, digamos, ligada ao euro, ao papel do euro no mundo. Portugal, posso dizer, porque também temos referido isto, frequentemente apoia esta opção se for sustentável, juridicamente sólida, proteja os orçamentos da União Europeia e dos Estados-membros, garanta a credibilidade do euro e que assegure uma partilha equitativa de riscos entre Estados-membros. E este tema deverá voltar a ser acompanhado no próximo Conselho Europeu. Sobre a segurança e defesa, que já tinha sido debatido no anterior Conselho Europeu, voltou-se a falar. Portugal, e aliás, como eu referi na audição do dia 30 de setembro, entendendo que existe de facto uma preocupação crescente e acrescida sobre o que se está a passar no flanco leste, Portugal continua também a recordar
que a segurança e defesa europeia implicam uma abordagem de 360 graus, isto é, que inclui também o flanco sul da União Europeia. Outro ponto que temos defendido e que o Sr. Primeiro-Ministro tem defendido é que o reforço das capacidades da defesa deve ser capaz de alavancar o nosso setor tecnológico e industrial, não só a nível europeu, mas também a nível de Portugal. Sobre a competitividade, desta vez o debate centrou-se sobre a competitividade, em particular no tema do ambiente e das metas climáticas. E eu acho que o resultado aqui positivo é que, apesar de haver algumas divergências entre os Estados-membros sobre a forma, nas conclusões do Conselho Europeu permanece e ficou plasmado um acordo sobre a lei do clima, estabelecendo a meta para a redução das emissões fixada em 90%, embora garantindo uma certa flexibilidade no método para lá chegar, para salvaguardar a competitividade. No que diz respeito a Portugal, defendemos, e o Sr. Primeiro-Ministro continua a defender, e tem-no feito reiteradamente, a defesa da conclusão da União da Energia, porque estamos completamente convictos que a transição climática e energética precisam de energia mais barata, mais segura e que pode ser um motor de crescimento e de reindustrialização. Outro ponto que é relevante ainda no âmbito deste tema da competitividade foi a inclusão de referências a setores estratégicos, na nossa perspectiva, que devem preservar a resiliência e competitividade, especificamente o cimento, a pasta de papel e a cerâmica. Falou-se também dos esforços de simplificação, que é um tema que que o Governo e o Primeiro-Ministro em particular têm referido de forma muito premente. A simplificação legislativa e administrativa, defendemos não só a nível nacional, mas também a nível europeu. É uma preocupação grande do Governo e de Portugal, porque acreditamos que a simplificação, a concorrência justa e a mobilização do investimento são fundamentais para conseguirmos desbloquear o potencial de crescimento. Por fim, a habitação foi um tema que foi também trazido a este debate, e é importante porque o Sr. Primeiro-Ministro, que aliás fez a abertura deste debate, por ser uma área em que Portugal tem liderado, sendo obviamente uma competência nacional, na realidade sabemos bem que uma perspectiva europeia pode adicionar valor. E podemos pensar em várias áreas de adição de valor, por exemplo, ao nível da coordenação de políticas, na melhoria do acesso ao financiamento. O Sr. Primeiro-Ministro, na reunião, como também teve a oportunidade depois de dizer na conferência de imprensa, chamou a atenção para os preços das matérias-primas, a capacidade e a necessidade de termos trabalhadores suficientes através de uma migração regulada, a possibilidade de avaliar a utilização de fundos de coesão neste setor. Falou também sobre a importância de resolver os tópicos habituais que nós sabemos que são impeditivos aqui, que são problemas de licenciamento, a capacidade de conciliar metas climáticas europeias com política industrial, em particular no setor da construção, e ficou a garantia por parte dos restantes membros que este é um tema que vai continuar a figurar na lista de preocupações do Conselho e da Comissão, e espera-se até ao final do ano, em particular pela Comissão, a apresentação de um plano para a habitação acessível, que vai ser focado no apoio e complementaridade dos esforços dos Estados-membros e políticas da União Europeia que possam ser complementares para, no fundo, apoiar uma política que todos reconhecemos que é uma área importante para a coesão económica, social e territorial. Em relação ao Médio Oriente, e isto sim é por fim, em relação ao Médio Oriente, foi debatida a articulação entre a União Europeia e os Estados Unidos para alcançar uma paz duradoura na região. Obviamente que foi manifestado por todos alguma apreensão com a fragilidade do cessar-fogo e abordou-se também o papel da União Europeia numa forma mais eficiente, sobre como poderá, de uma forma mais eficaz, fazer a distribuição alimentar e a viabilização da solução dos dois Estados, posição essa que Portugal defende e continuará a defender. E estou à disposição para as questões dos senhores deputados. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Damos então início à primeira ronda. A Sra. Secretária de Estado responderá no final dessa mesma primeira ronda às questões dos senhores deputados e de cada um dos grupos parlamentares.
Assim sendo, tenho a indicação nesta primeira ronda do Grupo Parlamentar do Chega que a intervenção será dividida ou tripartida neste caso. Então daria a palavra ao Sr. Deputado e Coordenador Pedro Correia. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento também a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. As conclusões do Conselho Europeu sobre a Ucrânia salientam a necessidade dos Estados-membros continuarem a intensificar os seus esforços para dar resposta às prementes necessidades militares e de defesa da Ucrânia, em especial a entrega de sistemas de defesa aérea e de sistemas antidrones, bem como de munições de grande calibre. É da maior importância continuar a apoiar, a desenvolver e a investir no estabelecimento da produção de defesa ucraniana nos Estados-membros e aprofundar a sua cooperação e integração com a indústria europeia de defesa, tirando também partido da experiência e do know-how de guerra da Ucrânia. Por seu lado, a Polónia recebeu e implantou os sistemas antidrones norte-americanos MAROPS como parte da cooperação aliada, de modo a proteger o flanco leste da NATO, integrada na missão Sentinela Oriental da Aliança Atlântica. Nas últimas semanas, vários países europeus, incluindo a Polónia, têm sido afetados pelo sobrevoo de drones em aeroportos ou instalações militares ou governamentais, o que tem levado à interrupção do funcionamento de vários aeroportos. Dou como exemplo apenas o meu. A semana passada em Bruxelas, no último dia da conferência Europol, coincidência ou não, o espaço aéreo foi fechado por incidentes com drones. A Comissão Europeia pretende que o sistema chamado Muro de Drones esteja a funcionar no flanco leste até ao final de 2027 e a pergunta que lhe faço, Sra. Secretária de Estado, seguindo o lema "o que é nacional é bom", é esta questão sobre corporate diplomacy, ou seja, que medidas o Governo está a tomar de modo a que a produção nacional incremente e contribua para esta iniciativa conjunta da defesa europeia. Noutro ponto conexo, o Conselho salienta a importância da defesa das restantes fronteiras da União e é imprescindível ter em conta a posição geoestratégica de Portugal e os riscos que esta acarreta. Neste contexto, é essencial reforçar a resiliência, a segurança e a proteção das nossas infraestruturas críticas, inclusive as energéticas, digitais e submarinas. No entanto, foi só em 19 de março deste ano que Portugal transpôs a Diretiva Europeia de janeiro de 2022, que estabelece os procedimentos nesta matéria. Constata-se, pois, que nada de substancial foi feito em Portugal neste contexto. Foram mais de 3 anos para baixar esta diretiva, cerca de 2 do anterior governo, mais 1 do atual, e consta que só a partir de janeiro de 2026 estará então prevista a definição de uma estratégia nacional. A pergunta que lhe deixo, Sra. Secretária de Estado, é muito simples. No processo de implementação desta diretiva europeia, o que está neste momento o Governo a fazer para que em janeiro, finalmente, esperemos, se conheça a Estratégia Nacional de Proteção de Infraestruturas Críticas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia. Daria agora a palavra ao Deputado Rodrigo Taxa. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. No que respeita às migrações e suas implicações no espaço Schengen, acreditamos que é importante saudar o facto da União Europeia ter finalmente dado o passo importante no reconhecimento da necessidade de reforço da nossa segurança na Europa e das suas fronteiras externas, apesar de ser um reconhecimento tardio, impulsionado por um estado já bastante alarmante da realidade europeia. Tal poderia ser amenizado, quanto a nós é um facto, não fosse a política das portas abertas uma total irresponsabilidade à segurança interna. Ao ter em consideração a realidade migratória europeia, é preciso salientar que importa priorizar a soberania nacional naquela que deve ser, quanto a nós, a gestão das fronteiras nacionais, principalmente para garantir a segurança interna, como atrás dizia, mas também do espaço Schengen e o combate eficaz e justo aos crimes transfronteiriços. Nesta lógica, reconhecemos ser positivo o apelo feito em outubro pela Presidente da Comissão Europeia para o avanço das políticas de retorno de migrantes irregulares. É esta a ferramenta que, quanto a nós, vai definir o futuro da Europa, não temos grandes dúvidas sobre isso. Contudo, infelizmente, apesar deste apelo, as políticas europeias para o controle de imigração passam muito mais por uma lógica de redistribuição do que controlo rigoroso. E isso preocupa-nos, ao ponto da criação de um mecanismo tão absurdo como o da solidariedade obrigatória do Pacto em matéria de migração e asilo da União Europeia.
Parece-nos a nós, Sr. Secretário de Estado, inadmissível que seja exigido a um Estado soberano o acolhimento obrigatório no âmbito dos pedidos de asilo ou a opção de pagamentos dos Estados-membros para evitar tal acolhimento. É, no fundo, abstruso. Por isso, deixo-lhe duas questões concretas. A primeira, se o Governo português terá, no fundo, a coragem política de agir junto às instituições europeias para reformular as políticas migratórias e também se o Governo português está disposto a fazer de Portugal um exemplo nesta matéria, no que respeita à celeridade e eficácia na deportação de imigrantes ilegais, que, como o próprio nome indica, se são ilegais, não estão em legalidade e, portanto, nesse sentido, não fazem falta aos locais onde se encontram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Taxa. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. A Europa enfrenta um teste de maturidade. A nossa prosperidade, o alcance e uma sociedade coesa dependem da capacidade de corrigirmos com urgência o excesso de complexidade que asfixia quem investe e quem trabalha. O Conselho Europeu reafirmou exatamente isto neste último Conselho, avançar com um programa ambicioso e horizontal da simplificação e melhoria da regulamentação a todos os níveis, europeu, nacional e regional. Desta forma, é fundamental que sejam cumpridos os objetivos que não comprometer a previsibilidade, os objetivos estratégicos, os padrões exigentes e a integridade do mercado único. A prioridade pareceu-nos clara: reduzir drasticamente os encargos administrativos, regulamentar sobre as empresas, incluindo as PME, e sobre as administrações públicas. Portugal não parte do zero, há progressos já feitos e reconhecemos isso, mas é insuficiente face à pressão competitiva europeia e mesmo global. Em paralelo, exige-se autocontenção regulatória e testes de esforço à União Europeia, identificando então oportunidades adicionais de simplificação, propondo formas de racionalizar e acelerar o planeamento e licenciamento dos Estados-membros, ao mesmo tempo que é preciso manter o rigor perante os atos delegados e de execução e retirando propostas quando for adequado, porque para o nosso grupo parlamentar uma boa regulação também é sabermos parar. Esta agenda não terá sucesso com uma transição ecológica competitiva, justa, pragmática, custo-efetiva e equilibrada, que ofereça soluções acessíveis às famílias e às empresas. Esta é também uma agenda de competitividade com responsabilidade social e, por isso, a administração da habitação foi corretamente trazida ao centro de debate. O Conselho da Europa encoraja a Comissão a apresentar rapidamente um plano ambicioso e abrangente para a habitação, a preços acessíveis para apoiar e complementar os esforços nacionais e articular com a simplificação, respeitando a subsidiariedade e as competências nacionais. Neste âmbito, é imprescindível prezar pelo respeito dos princípios e pela prerrogativa nacional em todo o processo. Perante isto, cabe-nos a nós, enquanto país, transformar planos em prazos e prazos em execução. A pergunta é então direta: estamos preparados para seguir já um calendário com metas de simplificação e um plano nacional de habitação com o apoio europeu e prestar contas publicamente aos portugueses do seu cumprimento já em 2026? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Fomos aqui uma tolerância de 1 minuto, mas serei justo com os restantes grupos parlamentares. Nesse sentido, daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa da deputada Sofia Carreira, 8 minutos para a intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. O último Conselho Europeu, de 23 de outubro, veio confirmar uma Europa em transição. Uma Europa mais exigente na defesa, mais ambiciosa na competitividade e na transição verde e digital, e mais atenta a desafios sociais como a habitação e migração. Para Portugal, este é o momento de transformar prioridades europeias em oportunidades concretas de investimento, de inovação e de competitividade. Em primeiro lugar, e sobre a defesa e a segurança, sublinhamos o esforço da meta de elevar a capacidade de defesa da União até 2030 e o compromisso em avançar com coligações de capacidade coordenadas pela Agência Europeia de Defesa. As conclusões do Conselho são claras. Uma Europa que desenvolve capacidade moderna, em plena coerência com a NATO,
com a NATO, reduz as suas dependências estratégicas e desenvolve a sua base industrial e tecnológica. Neste contexto, destacamos o recente acordo provisório, celebrado a 5 de novembro, entre o Conselho e o Parlamento Europeu para apoiar investimentos mais rápidos e coordenados na defesa no âmbito do plano ReArm Europe. Este acordo marca um passo histórico ao associar a Ucrânia ao Fundo Europeu de Defesa, reforçando o compromisso da União com a segurança e a resiliência europeia. Gostaríamos, Sra. Secretária de Estado, de conhecer o ponto de situação do instrumento SAFE, recentemente criado para prestar assistência financeira sob forma de empréstimos de longo prazo aos Estados-membros que investam na produção industrial de defesa. Sabemos que Portugal manifestou já a sua vontade de aderir plenamente, prevendo mobilizar cerca de 6 milhões de euros. Assim, gostaríamos de saber se o governo português já formalizou o pedido de assistência financeira e quais são os critérios de seleção dos projetos a apresentar a Bruxelas. E de que forma será garantida a participação efetiva da indústria nacional de defesa, incluindo as nossas PMEs. Senhora Secretária de Estado, um segundo tema de enorme relevância que foi abordado foi a habitação. O acesso à habitação tornou-se um dos grandes desafios do nosso tempo e uma das maiores preocupações dos cidadãos europeus. Pela primeira vez, o Conselho Europeu debateu este tema, assumindo a necessidade de um plano europeu de habitação a preços acessíveis. Um plano que deverá apoiar e complementar os esforços nacionais, respeitando o princípio da subsidiariedade. Para o governo português, a habitação não é apenas uma política social, mas é também uma condição essencial para fixar recursos humanos, atrair investimento e reforçar a competitividade do nosso país. Como afirmou o Sr. Primeiro-Ministro, quando falamos de habitação, falamos do direito essencial à habitação, mas também de competitividade económica e de fixação de talentos. O facto do Conselho Europeu ter acolhido esta perspectiva e determinado que a Comissão apresente um plano europeu para a habitação a custos acessíveis reflete o êxito da posição defendida por Portugal, uma posição que entende a política europeia como catalisadora, capaz de eliminar barreiras, desbloquear investimento, criar condições favoráveis para que todos os cidadãos possam aceder a uma habitação digna. Assim, Sra. Secretária de Estado, gostaríamos de ouvir a sua apreciação sobre esta evolução e sobre a importância que a habitação de ter sido debatida pela primeira vez a nível europeu. Em particular, que instrumentos considera mais adequados para que a União Europeia possa colaborar com os Estados-membros e com Portugal, naturalmente, neste reforço comum para garantir habitação acessível e sustentável e promotora de uma tão desejada coesão territorial. Quanto à competitividade e ao mercado único, as conclusões do Conselho apelam a uma mudança radical na ação da União, reforçando a necessidade de simplificar regulações, reduzir encargos administrativos e promover um ambiente mais favorável ao investimento e à inovação, sem pôr naturalmente em causa os padrões sociais, ambientais e de proteção ao consumidor. Perguntamos assim como pode a simplificação regulatória a nível europeu e nacional promover competitividade sem comprometer esses objetivos de política pública e que mecanismos concretos deverão ser ativados para garantir que esta agenda de melhor regulação é efetivamente aplicada e monitorizada. Por fim, Sra. Secretária de Estado, uma palavra sobre o alargamento. O Pacto Anual do Alargamento, apresentado pela Comissão a 4 de novembro, confirma que o alargamento voltou a ser uma prioridade estratégica na União, não apenas por uma questão de valores, mas também por segurança e geopolítica. Perante o contexto internacional, interessa-nos saber qual é a avaliação estratégica que Portugal faz deste processo e de que forma o nosso país pode contribuir para que o alargamento não seja apenas uma resposta conjuntural, mas uma verdadeira política de aprofundamento europeu que reforça a democracia, a estabilidade e a prosperidade de todo o continente. Senhora Secretária de Estado, a Europa emerge deste Conselho uma Europa mais exigente, mais consciente das suas responsabilidades. Cabe-nos a nós, enquanto Estado-membro, garantir que Portugal participa ativamente nesta agenda, uma agenda que une segurança, competitividade e coesão social, em torno de um projeto europeu mais forte, mas também mais solidário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Carreira. Vamos passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos a intervenção partilhada do deputado João Torres e do deputado Eduardo Teixeira. Sr. deputado João Torres? Pinheiro. E Teixeira é o outro. Sr. deputado... Sr. deputado João Torres, faça favor. Sem desprezo, uma pessoa que parece bastante e companheiro de antigas lutas. Faça favor, Sr. deputado João Torres. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Quero começar por fazer notar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o Conselho Europeu do dia 23 de outubro foi um conselho importante e diria que especialmente multidisciplinar na sua discussão, dando ou de alguma forma prolongando discussões que já eram muito habituais nos conselhos anteriores, mas trazendo também inovações relativamente a outras matérias. Eu gostaria de começar por me referir à situação na Ucrânia, porque o Conselho, de facto, reforçou o seu apoio absolutamente inabalável à Ucrânia, aprovou inclusivamente um novo pacote de sanções, o 19º pacote de sanções contra a Federação Russa. Bom, no entanto, como a Sra. Secretária de Estado sabe, não foi possível alcançar um acordo, um consenso sobre os instrumentos financeiros de apoio à Ucrânia para o biénio de 2026-2027. E desse ponto de vista, tendo sido a decisão adiada para o Conselho de dezembro, eu perguntava à Sra. Secretária de Estado que avaliação faz desta falta de convergência e que papel defende o governo português na construção de uma solução que assegure algo que é fundamental para a Ucrânia, que é previsibilidade e estabilidade nos meios e nos recursos de financiamento, obviamente sem pôr em causa o equilíbrio orçamental europeu, matéria que, aliás, une quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, como primeiro partido que apoia o governo na Assembleia da República. Em segundo lugar, no domínio da defesa e da segurança europeia, o Conselho fixou um calendário concreto para que se alcance até 2030 uma prontidão de defesa muito concreta e muito realista. Falou-se muito sobre a necessidade de reforçar as capacidades de defesa aérea da União Europeia e de dinamizar instrumentos que já são conhecidos, como é o caso do SAFE. Aquilo que lhe perguntava a este respeito é se tem novidades para trazer sobre a participação da nossa indústria portuguesa neste esforço muito grande de mobilização de recursos financeiros para rearmar a Europa que está a ser feito, para que esta pergunta não se torne apenas uma pergunta retórica, por cada vez que temos a oportunidade de ouvir, quer a Sra. Secretária de Estado, quer o Ministro da Defesa ou mesmo o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, por último, relativamente ao Médio Oriente, houve também um sinal importante do Conselho Europeu. Um sinal no sentido de se reafirmar o compromisso europeu com a solução de dois Estados, que é a solução multilateralmente apoiada e que muito bem é seguida por Portugal, mas também houve um compromisso, um reforço do compromisso com o papel humanitário no conflito do Médio Oriente entre Gaza e Israel. E por isso, sabendo que esta é uma matéria que não é estritamente de assuntos europeus, mas foi discutida no Conselho Europeu, aquilo que gostava de lhe perguntar é se pode responder à questão que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros não conseguiu responder na semana passada, que é se vai ou não Portugal cumprir a resolução da Assembleia da República para tratar em Portugal doentes urgentes provindos da faixa de Gaza, matéria que foi questionada pelo menos 2 vezes ao seu Ministro e sobre a qual não obtivemos nenhuma resposta, indo ao encontro de uma resolução aprovada nesta Casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Agora sim, Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor de usar da palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, antes de mais também agradecer a exposição e falar um pouco da competitividade e dupla transição, um dos temas importantes deste Conselho, diria que ocupou grande parte da discussão do próprio Conselho, em particular a questão da simplificação e da dupla transição ecológica e digital. Foi reafirmado o compromisso de simplificar a legislação europeia, reduzir cargos administrativos e promover a inovação industrial e tecnológica, mas também
esta preocupação que o mesmo seja feito a nível nacional. O Governo criou o Ministério para a Reforma do Estado, portanto, assistimos com expectativas, estaremos ativamente e criticamente a acompanhar o trabalho feito a nível nacional. No que diz respeito à competitividade também, mas aqui neste caso às duas transições, a digital e a ecológica. A digital parece-nos evidente pela necessidade de não ficarmos fora até do ponto de vista geoestratégico a nível mundial. Na ecológica também, a montante por questões evidentes de sobrevivência, mas também pela própria competitividade económica, quando falamos em particular da questão de energia, que aqui levantou, e da necessidade de haver uma política europeia para a energia. Mas, e é importante que haja esta estratégia. Nós, a nível nacional, temos tido alguma dificuldade em discernir, muito mais do que a proposta de redução de IRC como proposta para a nossa economia e proposta estratégica. Portanto, é importante que, diria que, a reboque também da política europeia, que o Governo português tenha esta preocupação. Mas queria levantar aqui um caso concreto, tem a ver com a indústria automóvel, que sei que também foi referida, e para particular em Portugal, não só em toda a Europa, como é evidente, mas para Portugal tem uma importância determinante, porque temos, para além das empresas associadas à construção do automóvel, sobretudo fornecedores de média, pequena dimensão em todo o país, norte a sul do país, de componentes para a indústria automóvel, que alguns até poderão adaptar-se de alguma forma à indústria da defesa, mas diria minoritariamente. É importante que haja uma política do Governo para este setor em particular, que vive um problema estrutural, e perguntar também qual é a posição do Governo relativamente a isto nesta discussão da competitividade. E depois abordar também o tema da habitação, felizmente que está na ordem, ou que esteve na ordem dos trabalhos, e é um pontapé de saída importante para discussões futuras. É um problema que preocupa os portugueses, preocupa toda a União Europeia, mas os portugueses em particular. Basta ver o relatório recente que indica que Portugal tem uma sobrevalorização dos imóveis em cerca de 35%, e, infelizmente, sabemos que este problema não começou há 1 ano e meio, mas não assistimos a melhorias no mesmo, e, portanto, vivemos com expectativa e com preocupação a questão do mesmo. Não posso deixar de recordar que em 2023 o então Primeiro-Ministro António Costa defendeu que a Comissão Europeia deveria estar atenta ao problema da escassez e dos altos custos da habitação. Na altura, o atual Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros opôs-se à ideia, disse que representava uma forma de responsabilização do Governo. Felizmente é com agrado que vemos agora o Sr. Primeiro-Ministro a trazer ou a relevar a importância deste tema, e que ele seja, obviamente não deixa de ser nacional, mas do ponto de vista da subsidiariedade, que seja também abordado do ponto de vista europeu. E aquilo que solicitava a Sra. Secretária de Estado é que se podia concretizar mais quais são as políticas nesta perspectiva de subsidiariedade que o Governo português espera relativamente às propostas europeias. E só dar uma notazinha: um dos problemas, por exemplo, tem a ver com o financiamento, e Portugal tem uma longa história e importante história com o cooperativismo para a habitação acessível, que também existe no resto da Europa, e continuamos, apesar de estar previsto na lei, sem ter um financiamento dirigido a estas cooperativas em particular, e era importante colocar este tema também a nível europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Vamos então concluir a primeira ronda com a intervenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Dou a palavra ao Deputado Jorge Miguel Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, cumprimento-a pela sua exposição. Começo por dizer que, bem, aparentemente, terá sido uma reunião de trabalho profícua, abordou vários temas, muitos deles importantes. Sublinho, claro, a nossa concordância com várias das prioridades que saíram do Conselho Europeu, nomeadamente ao nível da União de Energia, ao nível da simplificação e ao nível da defesa. No entanto, há ainda aqui algumas questões por resolver e que importa sabermos em que ponto é que vão. E vou justamente a um tema que já foi mencionado por outros grupos parlamentares, que é a utilização dos ativos russos como garantia em empréstimos que sejam necessários para fazer para os investimentos em defesa. Porque até agora aquilo que temos tido é uma política de congelamento dos ativos russos, e o que se está a falar é do uso destes ativos russos para fins financeiros. E embora tenha sido só um país que objetou a que se avançasse já neste tema, sobretudo a Bélgica, pelo menos é o que sabe, há um motivo pelo qual a Bélgica levantou objeções,
porque, de facto, há uma instituição financeira importante sediada na Bélgica, estou a falar da Euroclear, que detém, estima, cerca de 194 mil milhões em ativos financeiros russos. E, portanto, haveria um grande risco de exposição da Bélgica se avançasse com uma política destas, sem havendo garantia de uma partilha do fardo neste âmbito e que não houvesse segurança jurídica para que, na eventualidade se entrar num processo de litigância com a Rússia, que a Bélgica não fosse desproporcionalmente prejudicada. E, portanto, essas objeções são compreensíveis e o que eu gostaria de saber é o que é que está a ser feito, que propostas é que estão em cima da mesa para garantir que nenhum Estado-membro fica desproporcionalmente prejudicado pela implementação desta política de utilização dos ativos russos, a posição, aliás, que tem sido da iniciativa liberal ao longo deste tempo, mas tem de funcionar do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro. Segunda pergunta é quais são os fins que Portugal considera, para os quais Portugal considera que estes ativos devem ser mobilizados. Há várias teorias dentro do Conselho Europeu. Há, por exemplo, quem afirme que este dinheiro deve ser posto à disposição da Ucrânia. Há quem afirme que deve ser utilizado pelos Estados-membros europeus no reforço da sua defesa contra a Ucrânia. Gostaria de saber qual é a posição portuguesa relativamente a quais são os fins concretos para os quais estes ativos devem ser utilizados. Depois, falou na importância do flanco ocidental, isso aliás é algo que tínhamos discutido na reunião consigo antes de ir ao Conselho Europeu e gostaria de saber qual é a receptividade dos restantes Estados-membros para a existência de uma política de defesa europeia para o flanco ocidental, que também tem sofrido com este conflito que se tem desenvolvido com a Rússia e sendo Portugal um dos países que está expostos, tendo em conta os seus cabos submarinos, que são uma infraestrutura crítica para a União Europeia, são uma infraestrutura fundamental para Portugal e para a União Europeia. Passando agora para a simplificação e a sua ligação com o ambiente. A União Europeia já está a perceber que muito do trabalho que fez ao nível ambiental não serviu assim de tanto e só veio complicar as condições em que as empresas europeias competem no mundo. E, portanto, está-se a dar alguns passos para tentar simplificar o fardo regulatório que a União Europeia tem imposto sobre estas empresas, muitos dele em volta de relatórios sobre relatórios, em cima de relatórios completamente desnecessários e que fazem as empresas gastar muitos recursos humanos e financeiros a corresponder a coisas que, na realidade, não vão melhorar o ambiente. É bom recordar que a União Europeia tem cumprido os seus objetivos do ponto de vista de emissões, quer dizer, cumpriu as suas últimas metas e, portanto, podemos ir com calma, porque há outros países no mundo também que têm de cumprir com as suas exigências. Ora, tem-se feito um esforço nesse sentido. Houve, por exemplo, o famoso omnibus de simplificação ambiental que, no entanto, é chumbado no Parlamento Europeu e é chumbado com o voto da direita radical, nomeadamente os Patriots. Portanto, há um trabalho muito duro a fazer nas instituições europeias para se conseguir realmente avançar para uma Europa menos pesada. Porque, na verdade, parece que neste momento é a direita soberanista que está a defender a tal Europa pesada, interventiva, que neste momento temos de aligeirar e focar nos temas mais importantes. E por falar em focar nos temas mais importantes, é o relatório Draghi que fala no facto da Europa neste momento estar dispersa entre vários temas que não têm de ser necessariamente seus. Temas esses que podem ser tratados pelos Estados-membros ao abrigo do princípio da subsidiariedade. Ora, um desses temas é justamente o tema da habitação. Os Estados-membros têm neste momento todas as ferramentas necessárias para tratar dos seus problemas de habitação. Sempre foi assim. E só deixou de ser assim porque alguns Estados-membros, nomeadamente Portugal, não foram competentes na resolução dos seus problemas. E no momento em que temos, por exemplo, o pacote de financiamento da coesão altamente pressionado, temos a agricultura altamente pressionada e em conflito com outras novas prioridades, nomeadamente no nível digital e no nível da defesa, estamos a querer acrescentar mais uma área de intervenção e de financiamento europeu que só pode vir a prejudicar tudo o resto e, como sabemos, a Europa não saberá fazer tão bem. Portanto, é preocupante este avanço que se está a fazer em habitação quando Portugal tem todas as condições para resolver o seu problema em casa. Se não o fez, foi porque as suas lideranças políticas não foram capazes de o fazer e, por isso, até registro com surpresa a concordância do Chega com mais ainda poderes para a União Europeia neste âmbito, mas, de facto, não é papel da União Europeia resolver o tema da habitação e é triste que, neste momento, se veja os três maiores partidos portugueses em concordância relativamente a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Incluindo aqui as tolerâncias, mesmo assim, darei a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para um tempo máximo de 28 minutos para a resposta aos Srs. Deputados nesta primeira ronda. Entretanto, já recebi inscrições para a segunda ronda. Quem ainda não fez chegar as inscrições à mesa, pediu ao favor de fazer chegar. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço todas as perguntas que me foram colocadas. Vou por ordem de oradores, embora algumas depois tenham, acabem por ser, de certa forma, repetidas, embora às vezes com focos diferentes. Começando então com a pergunta do Sr. Deputado Pedro Reis, as perguntas relativamente, e fez várias, sobre a Ucrânia, sobre o que se chamou Corporate Diplomacy, a Iniciativa Conjunta de Defesa Europeia e a proteção também das nossas infraestruturas. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que no que diz respeito à defesa, Portugal tem tido desde sempre uma diplomacia, defesa e economia. Se pensarmos na indústria e economia da defesa, Portugal tem há muitos anos uma diplomacia económica, não é? E, portanto, isto é um tema que não é novidade e temos feito a rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a nível de todos os ministros setoriais. Portugal tem a capacidade, aliás, somos um país que tem uma enorme capacidade de atração de investimento também, por causa do esforço que temos feito ao longo dos anos para, no fundo, comunicar com parceiros europeus e não só, sobre a qualidade e a competência das nossas empresas e temos, aliás, um sucesso bastante grande em algumas áreas. Isso, naturalmente, no esforço que tem sido feito para reforçar a indústria de base tecnológica de defesa europeia, nós temos grandes exemplos, eu não vou estar aqui a referir empresas concretas, mas o facto é que temos, e os senhores deputados conhecem, várias empresas do setor da defesa que têm tido grande sucesso, da área de defesa e de bens de duplo uso, que têm tido grande sucesso de exportações, de investimentos e que são, que participam ativamente em muitos projetos. Estou a pensar, em imensos setores relacionados com aeronáutica, drones, componentes, temas até relacionados com componentes que são automóveis, mas eu não quero ser exaustiva, porque é difícil, porque há muitas áreas e nós eu penso que temos a capacidade de estar bem integrados e acho que isso vai ser positivo em termos de emprego, de exportações e de crescimento para Portugal. O Sr. Deputado referiu também a proteção das nossas infraestruturas, isso obviamente que é um tema que nos preocupa. O Sr. Primeiro-Ministro tem referido isto e até falou sobre isto numa das intervenções que fez à imprensa no Conselho Informal em Copenhaga. Fez aí uma intervenção em particular sobre este tema da proteção das infraestruturas. Esta estratégia está a ser delineada e, portanto, quando ela for delineada, será, oportunamente divulgada naqueles aspectos que podem ser divulgados, não é? Porque estas questões de segurança e defesa, também requerem alguma descrição em alguns aspectos. O Sr. Deputado Rodrigo Taxa falou... Eu aqui, devo discordar de um reconhecimento... A política de migrações, eu aqui discordo em alguns pontos, devo dizer. E gostaria, por começar por discordar da posição... Portugal apoia e deve apoiar a aplicação e a implementação do Pacto de Migrações e Asilos, porque o Sr. Deputado, na altura, se calhar, ainda não estava no Parlamento e não tem noção, se calhar, da dificuldade gigante que foi chegar a um acordo a nível europeu sobre o Pacto de Migrações e Asilos. É um pacto difícil, porque o tema é difícil. Há governos de partidos diferentes, o Parlamento Europeu tem partidos que têm posições completamente diferentes e foi possível, com um esforço significativo de muitas partes, chegar a um acordo. Acordo esse que não é perfeito. Mas não sendo perfeito existe, o que já é muito bom.
E por isso Portugal defende uma aplicação do Pacto de Asilo e Imigrações porque é um instrumento que existe para ajudar num tema difícil e que foi possível chegar a um acordo. Portanto, eu tenho de dizer que discordo dessa avaliação que o Sr. Deputado faz, mas, enfim, também tem direito a ter a sua opinião. Sobre a política migratória nacional, acho que não vale a pena eu estar aqui a repetir o que tem dito o Sr. Ministro da Presidência, que tem tido esta competência. O Sr. Primeiro-Ministro, Portugal tem uma política de migração. Atualmente, diga-se de passagem, a política atual do governo português é uma política que tem as portas abertas, mas não escancaradas, e tem as portas abertas, mas não escancaradas, porque nós precisamos de pessoas com específicas, qualificações específicas, e nós queremos incentivar um mercado de trabalho eficiente. Agora, nós também defendemos, e o Sr. Primeiro-Ministro tem defendido, que é preciso uma política de retornos eficaz. Não há mais pequena dúvida sobre isso, porque não podemos premiar os infratores. Nós temos que premiar as pessoas que procuram vias legais para vir para a Europa, em geral, por vias legais. E não podemos premiar os infratores e, sobretudo, não podemos premiar redes que usam, no fundo, as dificuldades humanas, isto é uma tragédia, no fundo, abusam das dificuldades humanas para seu próprio benefício. Isto é uma tragédia que temos de combater. E, enfim, isto para as perguntas do Sr. Deputado Rodrigo Taxa. A Sra. Deputada Patrícia Nascimento falou sobre a simplificação, que é preciso também retirar propostas. Eu concordo inteiramente, a Comissão Europeia retira várias propostas, todos os anos há listas e listas que eu vou analisando sobre propostas que são retiradas, e bem, porque não se consegue chegar a um consenso, ou porque se verificou que já não faz sentido. Isso acontece. Eu não sei se entendi exatamente a questão que colocou sobre a transição ecológica, mas, de novo, a posição do Governo de Portugal é muito clara sobre isto. Nós temos uma defesa que tem que existir. Repare, a transição ambiental e ecológica é um bem, não é? É um bem porque estamos a defender o ambiente. O que Portugal e o Governo têm dito é que essa transição ecológica tem duas vertentes. Por um lado, é possível compatibilizar com a competitividade. Nós temos esse caso muito concreto, por exemplo, no âmbito da energia. Nós sabemos que o investimento que Portugal tem feito em energias renováveis tem essa dupla componente. Nós, ao mesmo tempo, conseguimos ser mais eficientes, ter energia mais barata e é bom para o ambiente. Por isso, não é incompatível. Dizendo isto, nós temos defendido também que existem, em particular, alguns Estados-membros que têm muitas dificuldades, seja pela geografia ou por outros motivos, em cumprir exatamente, se calhar, todos os critérios. Portanto, o que nós pedimos e apoiamos é que haja uma certa flexibilização nos instrumentos que conseguimos usar para chegar ao objetivo, de facto, positivo e maior, que é a transição ambiental conjugada com a competitividade da indústria europeia. Eu não sei se isto responde exatamente à sua questão, mas, enfim. Sobre o calendário de simplificação e política de habitação, enfim, o calendário de simplificação é conhecido. Nós temos as propostas da Comissão Europeia, eu penso que se estava a referir às políticas de âmbito europeu, as propostas da Comissão Europeia no âmbito da simplificação são públicas, os pacotes ómnibus são públicos, é verdade, e isto para vários senhores deputados que me colocaram a questão da simplificação, também há um elemento que é não só isto de fazer legislação e depois fazer pacotes para simplificar o que se aprovou, é um bocadinho... talvez não seja a forma mais eficiente, mas é o que é possível neste momento. Obviamente que o que era desejável é que à medida que vamos fazendo nova legislação e que a União Europeia vá preparando nova legislação, o possa fazer de uma forma que também já seja mais eficiente. Agora, também é verdade que os senhores deputados sabem, conhecem muito bem o processo legislativo europeu, isto não é só a Comissão Europeia, temos Comissão Europeia, temos... Conselho Europeu, e é a responsabilidade do Governo, e depois temos o Parlamento Europeu, que também tem uma grande palavra a dizer em muitos aspectos e que também, de facto, às vezes, enfim, adiciona graus de complexidade, às vezes, à legislação. A Sra. Deputada Sofia Carreira, do PSD, pediu-me um ponto de situação do SAFE. Isto eu penso que já tinha referido e, enfim, a situação de facto ainda não mudou. Portugal, de facto, fez um pedido de assistência. Em princípio, será atribuído 5,8, penso eu, mil milhões de euros a Portugal. O plano concreto
ainda não está a ser elaborado pela Defesa e, em princípio, será apresentado à União Europeia, à Comissão, será apresentado no final deste mês. A partir dessa altura, se calhar, poderá haver mais notícias sobre este tema e aí haverá uma ideia mais específica daquilo que nós, enfim, dentro daquilo que for possível publicar e divulgar. Nestes temas, nem tudo é, enfim, nem tudo é necessariamente público, mas dentro do que for possível, teremos uma visão mais clara daquilo que serão as necessidades ou aquilo que nos propomos executar. A senhora deputada falou sobre a habitação e eu aqui agradeço a sua pergunta porque também respondo depois a outra pergunta que me foi feita mais tarde sobre os instrumentos. Eu não tenho a mais pequena sombra de dúvida que a política de habitação é uma competência nacional. Acho que isto aqui é muito claro. Mas também seria um bocadinho inusitado que, havendo possibilidade de nós podermos beneficiar da experiência, de instrumentos de financiamento, que pudéssemos beneficiar de um esforço de simplificação, por exemplo, no que diz respeito aos auxílios de Estado, que decidíssemos que isso não é importante para a habitação e que não utilizássemos. Parece-me completamente... Repare, parece-me que seria um absurdo não aproveitar. Agora, enfim, acho que vai ser... a posição do Governo e que o Sr. Primeiro-Ministro tem estado muito empenhado é usar todos os instrumentos nacionais e internacionais e, em particular, europeus, para resolver um problema que tem muito tempo, é verdade, que poderá ter sido, por governos anteriores, não resolvido da melhor maneira, que às vezes, e até lhe digo que às vezes acho que se presta a respostas ou a potenciais ou a ideias de resposta que são absurdas, mas há uma coisa que é clara para nós, é que este Governo vai usar todos os instrumentos que estiverem à sua disposição e vai criar os instrumentos que forem precisos para resolver ou para tentar resolver um problema que é persistente, que tem um elemento estrutural e que não é único em Portugal. Portanto, eu agradeço a oportunidade de pôr esta pergunta. Depois, sobre a competitividade, eu já falei, e agradeço também muito a pergunta sobre o alargamento. Porque esta questão sobre o alargamento é importantíssima em vários aspectos. O alargamento da União Europeia, em geral, para Portugal, tem uma dimensão... Eu diria que tem várias dimensões. Uma dimensão que é comum a toda a União Europeia, que é considerar que o alargamento aos Balcãs e também à Ucrânia e Moldova é um investimento geoestratégico na nossa defesa e na nossa segurança e estabilidade e democracia. Tem um elemento que é económico, que é um mercado único mais alargado, tipicamente será também um mercado único mais eficiente e por isso todos beneficiam, porque reforça a prosperidade de toda a União Europeia e, por fim, eu acho que há um argumento que Portugal não pode ignorar, que é, sabendo nós os benefícios que a participação de Portugal na União Europeia trouxe, e os senhores deputados em particular que estão aqui na Comissão dos Assuntos Europeus têm bem noção desses benefícios, parece que não seria sequer correto nós estarmos a pôr qualquer obstáculo. Portanto, este Governo em particular, este Governo é um defensor muito grande do alargamento e, em particular, à Ucrânia. Na Ucrânia tem uma dimensão adicional, que é a dimensão de ser uma forma, mais uma garantia de segurança para a Ucrânia, que também para nós é muito relevante. Sobre os seus deputados do PS, o seu deputado João Torres disse que a União Europeia que este Conselho Europeu foi importante e multidisciplinar, tem toda a razão. Eu ousaria dizer que nas últimas, a experiência que eu tenho tido desde que estou nestas funções é que habitualmente é assim. Normalmente se fala sobre muitos temas e todos eles têm sido muito relevantes. Falou o Sr. Deputado sobre a preocupação, e é uma preocupação que nós temos também, sobre a questão dos instrumentos
sobre a questão do adiamento da discussão ou, enfim, não se ter chegado a uma conclusão sobre o instrumento. O Sr. Deputado falou em instrumentos financeiros. Aqui, na realidade, é um instrumento concreto, não são os instrumentos financeiros em geral. Há um instrumento financeiro em concreto que tem estado em debate, que é a questão da utilização dos ativos russos congelados que eu referi, aliás, na minha intervenção inicial, que é o chamado Reparation Loans. Porque existem outros instrumentos financeiros, mas este em concreto tem causado algumas dúvidas. Na realidade, e como eu referi na minha intervenção inicial, também não vale a pena replicar tudo, Portugal apoia a utilização desde que exista garantias do ponto de vista jurídico, financeiro, económico, segurança do euro, etc. Existe, de facto, a oposição de alguns Estados-membros, no sentido, não é oposição, é uma preocupação sobre a forma para assegurar que esse instrumento seja o mais sólido possível juridicamente e que defenda o mais possível os riscos, e, enfim, há alguns Estados-membros que têm essa preocupação de uma forma compreensível e, enfim, vamos ver, este tema voltará seguramente a ser debatido no próximo Conselho Europeu de dezembro e, portanto, nessa altura veremos. Entretanto, a Comissão Europeia foi encarregue de escrever uma nota, de preparar um plano que garanta ou que diminua os riscos e que faça essas garantias todas para se voltar a debater sobre isto. O Sr. Deputado também falou sobre o CEF, eu já respondi, não é? A participação na indústria portuguesa, sim, estamos a aguardar notícias em dezembro. Eu também referi, como o senhor, logo no início desta ronda de questões, referi um tema que me parece importante, que é, nós temos a perfeita noção que a indústria portuguesa nesta área, aliás em vários setores, tem sido ativa e tem participado e está ativa nesta área, em particular em projetos europeus. E, por fim, o Sr. Deputado falou sobre o papel humanitário da União Europeia, em particular de Portugal, relativamente à situação no Médio Oriente e na faixa de Gaza. E aqui, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Portugal tem sido um dos maiores defensores da ajuda humanitária à faixa de Gaza. Temos sido... Aliás, digo-lhe uma coisa que acho que é importante referir. Quando, logo no princípio, quando houve o ataque do Hamas a Israel, houve alguns Estados, não quero dizer vários, mas seguramente alguns Estados-membros que suspenderam o apoio que davam às Nações Unidas, em particular à UNRWA, para estes efeitos de ajuda humanitária. Nunca foi o caso de Portugal. Portugal tem sido um exemplo no apoio humanitário que dá à faixa de Gaza. E, portanto, Sr. Deputado, depois há instrumentos vários que podem ser usados para apoiar de forma humanitária as populações. Portugal, sinceramente, está na linha de frente do apoio às populações e no papel humanitário que tem na região. O Sr. Deputado Eduardo Pinheiro falou sobre a indústria automóvel. Enfim, eu não vou... Falar sobre a política do Governo para a indústria automóvel não está bem no âmbito aqui se calhar eu entendi mal a sua questão. Mas o que é que eu lhe posso dizer? Que Portugal tem defendido, enfim, áreas do setor automóvel que tenham relevância para os assuntos europeus. Posso falar na política comercial. Portugal defende a abertura da política comercial e temos defendido as medidas, ou tem apoiado a política da Comissão Europeia no que diz respeito, por exemplo, às negociações com os Estados Unidos para evitar direitos aduaneiros muito elevados sobre a política automóvel. Enfim, temos feito... Em geral, o Governo obviamente entende a importância da indústria automóvel e, portanto, enfim, temos feito o que está ao nosso alcance dentro das políticas europeias para continuar a apoiar este setor. Sobre a habitação, eu acho que já disse várias coisas sobre isto, penso que já terei respondido a todas as questões. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal falou sobre os ativos russos congelados e para garantir que nenhum Estado-membro fica desproporcionadamente afetado. Eu percebo a questão, acho que é um tema que também está em cima da mesa. Pôs também a pergunta que é interessante sobre de que forma é que deve ser utilizado. Eu acho que não se está a pôr propriamente a questão que se coloca é de que forma é que deve ser dado esse apoio à Ucrânia, mas eu
eu, se calhar, acho que antes de entrarmos pelo debate sobre de que forma é que vai ser concretamente utilizado, o debate neste momento, que está a ser, de facto, mais difícil, é como é que vamos conseguir usar esses fundos, não é? Neste momento, não é que eles não são inúteis. Também é importante referir uma questão. Estes fundos estão a ser usados. O que está a ser usado destes fundos é os proveitos destes ativos congelados. Portanto, que podem ser juros, pode ser outro... Mas esses proveitos estão a ser utilizados já no apoio à Ucrânia. Portanto, a questão que se coloca é, será que nós podemos ir mais além e ir aos próprios, e usar os próprios ativos? Isso depois coloca-nos a questão é que deixamos ter, enfim, à partida deixaremos ter os proveitos desses ativos que estão congelados. Portanto, há várias questões que se põem antes de, antes de debatermos exatamente como é que vai ser usado, temos de descobrir exatamente se os vamos e de que forma é que vamos poder usar diferente do que tem sido até agora. Portanto, este vai ser um debate importante. Tem toda a razão quando refere a questão do flanco ocidental, temos sido grandes defensores, os outros Estados-membros também, embora a preocupação deve dizer-se compreensivelmente, e o Sr. Deputado, já não sei que o Sr. Deputado é que referiu a preocupação que tem e que viveu a experiência de ter um aeroporto fechado por causa dos drones, é uma preocupação, de facto, mas o facto é que tem sido uma área onde Portugal tem estado muito ativo. A Presidente da Comissão apresentou o roteiro de segurança e defesa. Esse roteiro implica também uma abordagem de 360 graus, portanto nós estamos no bom caminho e existe de facto neste momento concreto uma preocupação muito específica também sobre o flanco leste, nós também, enfim, apoiamos e não ignoramos. Depois sobre simplificação, sobre o Parlamento Europeu, a Presidente do Conselho Europeu está disponível para voltar a lançar o tema, em particular o pacote que dizia respeito ao reporte de sustentabilidade das empresas. É obviamente que será necessário. De facto, é muito importante, porque como eu estava a explicar no procedimento de legislação europeia, existe esta questão, que são vários as instituições que participam na elaboração de legislação europeia e por isso é sempre um trabalho, enfim, complicado, mas esperemos que seja possível chegar a resultados. E sobre a habitação, o Sr. Deputado já respondi, e aí eu discordo um bocadinho de si. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Entramos na segunda ronda, 2 minutos por intervenção de cada Sr. Deputado. Tem 4 inscrições que deram entrada na mesa. Pergunto se a Iniciativa Liberal não tem inscrição para a segunda ronda. Assim sendo, daria a palavra à deputada Patrícia Nascimento. 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, eu, na verdade, trago apenas um esclarecimento que acredito ser necessário, uma vez que foi dito aqui que o Chega era a favor da intervenção europeia no que diz respeito à habitação. Gostava apenas de esclarecer que o intuito da minha intervenção era garantir a prerrogativa nacional e não... pronto, era esse só o esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Deputado Paulo Muniz. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Secretária de Estado e agradeço a sua intervenção inicial e trago um aspecto que, de algum modo, focou e tem a ver com o quadro financeiro plurianual 28-34, com 3 aspectos fundamentais, um deles a política agrícola comum e a alteração das regras, aquilo que são os apoios no quadro das regiões ultraperiféricas e da política de coesão. Na verdade, temos que assumir de forma clara que é o governo da Aliança Democrática que está a encetar esta luta feroz contra a proposta da Comissão Europeia, que irá permitir-se avançar, como está feita, uma desigualdade potencial de tratamento, uma vez que, ficando ao livre-arbítrio dos Estados-membros a atribuição das verbas, especialmente para a coesão, política agrícola comum e mesmo
para as regiões ultraperiféricas, pode isso significar que os países mais ricos, os países com maiores recursos, podem alocar recursos desequilibrando um princípio fundamental de uma igualdade e competitividade. E temos que reconhecer que, lamentavelmente, até agora, pelo menos do Partido Socialista, ainda não vimos uma adesão a esta defesa. E, de facto, é fundamental que assim seja e é muito importante, porque o Partido Socialista ainda vai ter a oportunidade de se pronunciar a seguir à minha intervenção, de voltar a reforçar. Não, é verdade, Sr. Deputado, eu sei que causa um sorriso, talvez desconforto, mas tem que ouvir, é verdade. É verdade. É verdade, Sr. Deputado. Não, é verdade, Sr. Deputado. E, Sra. Secretária de Estado, como se comprova, a animação do Partido Socialista fundamenta-se no não apoio a este combate que é crucial para o país e principalmente para as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, que quando se toca a questões de desigualdade, o Partido Socialista adota essa postura e sorriu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Daria a palavra agora ao Deputado António Mendonça Mendes, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até foi questionado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. É sempre um gosto tê-la aqui na Comissão, uma Comissão de Assuntos Europeus, que, como se vê pela intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, é sempre muito bem disposto, tem sempre bons momentos de piada. Sra. Secretária de Estado, aproveito a ocasião de aqui estar, porque é uma pessoa, até pela resposta que agora deu, demorou 20 minutos a ser bastante exaustiva nas respostas aos deputados, isso manifesta respeito, e nós estamos em pleno processo de discussão do Orçamento de Estado e tivemos a oportunidade de questionar tanto o Sr. Primeiro-Ministro como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em plenário e seguramente não tiveram a oportunidade de responder e penso que agora a Sra. Deputada, a Sra. Secretária de Estado tem essa oportunidade. O quadro de políticas invariantes que o Governo entregou na Assembleia da República no final de agosto tem um aumento da contribuição financeira de Portugal para o orçamento da União Europeia em 624 milhões de euros. No Orçamento de Estado, esse aumento da contribuição financeira para o orçamento da União Europeia desapareceu. E a questão que lhe coloco, Sra. Secretária de Estado, é a mesma que colocámos ao Sr. Primeiro-Ministro em plenário e ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão de Especialidade, que é: qual é o documento que nós devemos ter como verdadeiro? O quadro de políticas invariantes que entrou no final de agosto ou a proposta de lei do Orçamento de Estado que entrou? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Dias, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, agradecer antes de mais os esclarecimentos que prestou aqui a esta Comissão e queria destacar, de facto, que o Conselho Europeu de 23 e 24 de outubro foi efetivamente marcado pela discussão, uma boa parte desse Conselho foi marcado pela discussão do futuro da política europeia de defesa, e nomeadamente na relação da Europa com a NATO e a afirmação do pilar europeu da NATO, bem como nos mecanismos de financiamento que vão poder alavancar essas políticas que estão a ser construídas ao nível europeu e reforçar também as capacidades das Forças Armadas de cada Estado-membro. Já houve aqui também algumas perguntas sobre esta matéria que reconheço, e é certo que o Governo português já sinalizou a intenção de recorrer a cerca de 6 mil milhões de euros para de alguma forma, apetrechar as suas Forças Armadas e investir, indo ao encontro dos parceiros europeus, nomeadamente no pilar europeu da NATO e no programa SAFE. Algo que nós sabemos é que faltam 19 dias para entregar, então, o pacote de medidas que queremos financiar com este envelope financeiro, que é, arrisco-me a dizer, o maior envelope financeiro que a defesa tem disponível da história democrática portuguesa e que tem também um período de carência de 10 anos. Quer isto dizer que, muito provavelmente, não vai ser este Governo a pagar estes investimentos e este empréstimo bancário do SAFE, o que deve levar a uma reflexão muito profunda de aproximação política para que haja um amplo consenso naquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Governo português. E é neste sentido, e com todo o respeito, que pergunto à Sra. Secretária de Estado se, em primeiro lugar, conhece os 15 projetos que já foram anunciados, que estão a ser desenvolvidos e que têm que ser entregues até dia 30, e se conhece quais é que são esses projetos, que novas capacidades é que estão a ser adquiridas para as Forças Armadas portuguesas e qual é que é o impacto direto estimado que este investimento de 6 mil milhões de euros vai ter nas indústrias de defesa nacionais, atendendo a que foi também uma afirmação do Sr. Primeiro-Ministro que não pode haver investimento sem que isso represente retorno para a economia portuguesa e, portanto, aproveitando mecanismos europeus como este,
nós contribuímos para, de alguma forma, reforçar também a nossa posição económica. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos então na fase final desta audição. Daria a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, até 8 minutos para responder às 4 questões dos Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sobre o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Patrícia Nascimento não me fez bem uma pergunta, portanto era um esclarecimento. Muito bem. O Sr. Deputado Paulo Muniz falou sobre o quadro financeiro plurianual. E eu queria lhe dizer, Sr. Deputado, que o Governo está, de facto, muito preocupado com... Nós estamos a trabalhar. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que a negociação do quadro financeiro plurianual começou há pouco tempo. Estamos empenhados em fazer valer as nossas propostas. Uma das áreas que nós temos referido, porque é uma área de preocupação para nós, é, de facto, a questão das regiões ultraperiféricas não estarem, como no passado, incluídas como um item de financiamento da União Europeia e está, apenas nos planos nacionais de cada Estado-membro. Isto não quer dizer, o Governo, obviamente, o Governo português tem a maior preocupação com as regiões ultraperiféricas e, portanto, dará sempre, no âmbito deste pilar, digamos, terá sempre uma preocupação especial com as regiões ultraperiféricas. Mas o argumento, de facto, que nos parece que faz sentido é que estas regiões têm uma relevância maior até do que o Estado, do que o país onde elas se inserem. Eu não só, mas vários membros do Governo têm posto a questão assim. São regiões muito importantes, são um ativo, eu diria um ativo estratégico da União Europeia, como um todo. Em regiões, e muitas vezes estão em regiões, o caso de Portugal até é um bocadinho diferente, mas algumas estão em regiões em que estão na linha da frente da defesa dos valores da União Europeia. Por isso são regiões importantíssimas, não só, obviamente, para Portugal, mas para toda a União Europeia e, portanto, as regiões e o país encontrará neste Governo um defensor, e em mim, em particular, não só eu, enfim, todo o Governo, defensores grandes das regiões junto das instituições europeias e, em particular, no quadro financeiro plurianual. Em geral, o quadro financeiro plurianual tem algumas questões, a proposta que foi feita pela Comissão tem algumas dificuldades para nós, o Sr. Ministro já as referiu, o Sr. Primeiro-Ministro também referiu, e nós estamos a trabalhar arduamente para tentar ultrapassar. Eu diria, talvez, que agora as notícias que temos desta semana é que houve também, o próprio Parlamento Europeu fez uma proposta para mudar a arquitetura no que diz respeito à ligação entre coesão e agricultura, e PAC, no fundo, essa proposta, a Comissão respondeu com uma proposta que foi aceite, em particular pelo grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, e é uma proposta que penso que, enfim, em alguns aspectos tranquilizará algumas dúvidas que possa haver sobre, enfim, a ligação entre PAC e coesão. O Sr. Deputado António Mendonça, eu devo dizer que eu, enfim, não estava a ver exatamente o que é que estava a dizer inicialmente, mas o Sr. Deputado Mendonça Mendes põe a questão sobre as contribuições para o orçamento da União Europeia. Deixe-me dizer-lhe isto, eu não sei se responde exatamente àquela pergunta que colocou, eu penso que sim, mas deixe-me dizer aquilo que eu sei e conheço sobre este tema. A contribuição para o orçamento anual, porque o orçamento do quadro financeiro plurianual é plurianual, não é? Depois temos uma contribuição para o orçamento anual e é pago em função da execução do orçamento da União Europeia. É um valor que está inscrito, e o Sr. Deputado, com as suas funções que teve, também deve conhecer bem, está inscrito no capítulo 70 e vai sendo forçosamente ajustado. O que lhe posso dizer é que Portugal cumpriu e nunca incumpriu com as suas obrigações e contribuições para o orçamento da União Europeia e vai continuar a fazê-lo. Se calhar não entendi bem, mas depois podemos falar. Senhor Deputado, falou-me o Senhor Deputado sobre as questões de defesa nacional. Repare, nós temos
Eu já, enfim, falei extensivamente aqui sobre este tema, sobre o tema do SAFE e da defesa nacional. Eu não me irei substituir ao Sr. Ministro da Defesa a dizer quais são os projetos de defesa nacional que estamos a trabalhar. Teremos que... Sr. Deputado, o que eu posso dizer sobre a questão da defesa é que nós temos... Eu não desconheço que nós fizemos um pedido que foi aceito ao SAFE. Portugal estará a trabalhar num conjunto de medidas, num conjunto de pedidos que vai fazer em novembro, que tem que entregar até ao final de novembro. E quando for entregue esse plano, poderemos falar neste plano, se for, se do ponto de vista da segurança e defesa nacional for possível debater, enfim, da forma que seja possível debater. Mas quem está a liderar o processo sobre quais são as empresas, o que são as necessidades da União de Portugal e que está a solicitar sobre as necessidades que Portugal tem e o pedido de cooperação que tem feito neste instrumento de SAFE junto à União Europeia, terá que ser o Ministério da Defesa, naturalmente, e o Sr. Ministro da Defesa seguramente estará disponível para falar sobre isto. E eu respondo, enfim, tentei responder a todas as perguntas, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, interpelação à mesa. Muito obrigado. Sr. Presidente, vou fazer uma interpelação à mesa no seguinte sentido. Quando a Assembleia da República recebe o quadro de políticas invariantes, recebe a margem que os deputados têm para fazer propostas no orçamento. O Governo teve a oportunidade de indicar que as contribuições para o orçamento da União Europeia comprometiam em mais 624 milhões de euros a margem. Só para termos uma ideia, no ano anterior, o Governo tinha informado que comprometia a menos 227 milhões de euros. Para termos uma ordem de grandeza, as pensões, se quiséssemos atualizar extraordinariamente as pensões, seriam 270 milhões de euros. E aquilo que nós tentamos fazer, e pedi ao Sr. Presidente para informar o Governo, que a nossa pergunta é no seguinte sentido. O Governo informou os deputados, antes de poderem fazer propostas de alteração, que a contribuição para o orçamento da União Europeia crescia 624 milhões de euros. Entretanto, quando cai o pano e já não é possível fazer propostas, já não há 624 milhões de euros. E a pergunta que nós colocamos é se o que nos informaram em agosto corresponde àquilo que é a realidade ou se devemos acreditar naquilo que neste momento está, que não há um acréscimo de 624 milhões de euros. E, portanto, dentro desse capítulo 70, é perguntar se estão mais 624 milhões de euros ou não. Muito obrigado, Sr. Deputado Mendonça Mendes. Eu não sei se a Sra. Secretária de Estado quererá responder, se não... Eu percebi a dúvida, quer dizer, agora percebi, eu de facto não tinha entendido a sua questão inicialmente. Pronto, o que lhe posso dizer é que o orçamento, a proposta que temos sobre o orçamento é a proposta que temos para o orçamento, naturalmente é o que existe. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agradecer a sua presença na Comissão dos Assuntos Europeus e agradecer a todos os grupos parlamentares as respectivas intervenções. Muito obrigado. Suspendo os trabalhos, então, para nos despedirmos da Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.